Olá, meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus habite no seu coração, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Hoje vamos falar aqui sobre a confiança em Deus e sua soberania. Bom, na doutrina de homens que você ouve comum aí na internet, no computador, nos feeds, nas timelines aí, falam-se muito de você vai vencer com seus próprios braços, você vence se você tiver disciplina, você vence se cumprir determinadas ações ou princípios. Gente, estão esquecendo do principal, que é a soberania de Deus. Que é Deus falar assim, ó, bateu o martelo, pronto. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus decidiu, o mar se abriu. Quando Deus decidiu ali, tudo deu certo para Moisés, tudo deu certo para Davi. Tem que ter ali uma soberania de Deus. Não é só com os teus braços, e é isso que se trata o ensino de hoje. Por exemplo, na doutrina de homens fala da disciplina que vence. E aí vem a soberania de Deus. José era um homem bom e passou por um deserto. Gente, José, ele fazia tudo certinho, era disciplinado, seguia, né, as leis de Deus. E mesmo assim, José passou por um deserto. Mesmo assim, José foi preso. Jó, a mesma coisa. Jó fazia até sacrifícios para os pecados dos próprios filhos. Por quê? Para evitar que algo acontecesse com eles. E mesmo assim, Jó passou pelo que passou. Então existe algo aqui que é a soberania de Deus. É Deus liberar a bênção. É Deus dizer assim, pronto, agora vai. Você aprendeu com esse deserto e agora eu vou liberar as bênçãos sobre a sua vida. Então não adianta nada você tentar com seus próprios braços. Você vai abrir a sua Bíblia em Jeremias 17,5 e você vai entender algo aqui. Por exemplo, na doutrina de homens, que é o que se fala muito por aí em livros, pessoas, né, falando sobre esse assunto, que nada mais é do que falácias de homem, doutrinas de homens. Faça até você conseguir com a força do seu próprio braço. Olha que interessante esse aqui. E Jeremias vai dar uma outra visão referente a isso. Maldito o homem que confia no homem e que confia na força de braços de seres humanos. Olha o tanto que é sério isso aqui, gente. Olha o quanto você tem que prestar atenção na palavra de Deus, meditar nela e estudar sobre ela. Vou te contar uma história aqui, bem rápida, para você entender esse conceito. Havia um rapaz, uma criança, que deixou cair lá o seu brinquedo atrás do armário. Enquanto ele estava ali tentando pegar aquele brinquedo, tentando levantar aquele armário pesado, chegou o pai dele e encostou ali no pé da porta e ficou observando ele se esforçando para pegar aquele brinquedo. Falou assim, o que você está fazendo aí? Eu estou tentando pegar aqui esse meu brinquedo aqui, já tentei levantar, não consigo, tentei usar aqui uma madeira para empurrar, afastar, pois esse armário é muito pesado, eu não consigo. Ele, você já tentou com todas as forças que você tem? Ele, sim. Mas e aí? Você pediu a minha ajuda? Então, às vezes, você está tentando com o seu braço e a soberania de Deus. E a ajuda do Altíssimo. Você pediu a ajuda do pai? Então, esse rapaz pediu a ajuda do pai dele, juntou os dois, levantou o armário e ele conseguiu pegar o brinquedo. Por quê? A ajuda do pai. Só com a ajuda do pai que ele conseguiu pegar aquele brinquedo. Então não é com a força do teu próprio braço. Entenda que não é assim que funciona com Deus. Você vai observar também que na doutrina de homens, eles falam assim, ó, pense primeiro em você para depois pensar nos outros. E olha o que Jesus fala em Marcos 10, do 43 ao 44. Quem quiser tornar-se entre vocês, né, tornar-se o mais importante, deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Em algumas traduções fala que você deve ser escravo de todos. Então, você vai observando aqui um trabalhar de Deus e uma contramão. A doutrina de homens diz que a gente tem que fazer
tudo pela própria força, a gente tem que fazer até acontecer, tem que cumprir determinados princípios, determinadas leis, mas Jesus está aqui dizendo que não é com a força do teu braço, não é você querer fazer por conta própria, mas sim precisa ter ali uma aprovação de Deus, um direcionamento de Deus. Em Salmo 127, do 1 ao 2, você vai observar a confiança em Deus. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento ao que ele ama. Isso ele dá até quando você está dormindo. Olha que interessante essa passagem aqui que Salmo 127, 1 ao 2. Você vai observar que Deus, ele te abençoa até quando você dorme. E que em vão você trabalha se Deus não está te abençoando, se não tem ali o cuidado de Deus, se não está ele abrindo as tuas portas, as portas para você. Tem homens que trabalham, acorda cedo. Isso eu me incluo também, porque eu fazia isso. Eu acordava 5 horas da manhã, finalizava aí às vezes meia-noite, 2 horas da manhã trabalhando. Não sobrava tempo para Deus, não sobrava tempo para orar. Então, quando eu ia terminar, qual o tempo que eu tinha de qualidade para orar? 5 minutinhos para orar para Deus. 5 minutinhos para dar atenção para o meu filho, para minha esposa. Então, Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você trabalhe exageradamente. Ele quer que você trabalhe normalmente, como uma pessoa normal, vai lá, trabalha durante o seu dia, normalmente, não exageradamente, e separe um tempo de qualidade para Ele. Separe um tempo para ler a palavra de Deus, separe um tempo para ler a palavra e meditar nela. Porque Deus é quem abre as portas, é Deus quem abençoa. Em vão, olha que interessante, em vão você vai trabalhar se Deus não abençoar. E entre outros casos, tem a obediência a Deus. Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e seus estatutos que hoje ordenam a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos e de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentado seus rebanhos e sua prata, seu ouro e todos os seus bens, e o seu coração fique cheio de orgulho. Olha, gente do céu, isso aqui é muito poderoso. O orgulho afasta você de Deus. Deus ama um coração humilde. E vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. E a gente não anda numa escravidão hoje? Preso numa rotina que afasta você totalmente de Deus, que não deixa sobrar um tempo sequer para meditar na palavra, para orar. E essa escravidão, quem criou esse sistema é o príncipe desse mundo. Esses espíritos imundos, os principados que regem as leis desse mundo, no qual Jesus voltará e todo esse governo cairá. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos, e tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pôr vocês à prova. Deus coloca a gente à prova. Deus, ele humilha a gente para nos mostrar que é a soberania dele. A gente está debaixo da grande autoridade de Deus. E a gente depende dele para comer, para respirar, para andar. Gente, sem a chuva que Deus manda, tanto para os bons quanto para os maus, não tem plantações, não tem água para beber. Então a gente é totalmente dependente de Deus. E para lhes fazer o bem no final, então ele nos corrige porque ele é um pai.
O pai, ele corrige a gente para nos dar direcionamento, para dizer, olha, não é por esse caminho, meu filho, que você vai seguir. Você não vai dar para o seu filho um carro, sendo que ele não tem condições de dirigir esse carro. Se ele é novo, não aprendeu a dirigir, ele pega esse carro e vai bater na primeira oportunidade. Você não vai pegar para o seu filho e falar assim, ó, pode comprar todo o doce que você quiser para ele passar mal depois. Não digam, pois, no coração, a minha capacidade, a minha força e a força das minhas mãos ajuntarão para mim toda a riqueza. Olha o que está sendo falado aqui, gente. Antes lembrem do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem dá a vocês a capacidade de produzir a riqueza. Olha a chave aqui, gente. É Deus que dá a capacidade, Ele que dá sabedoria, Ele que dá direcionamento, Ele que abre as portas. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio 8, do 11 ao 18. Então, gente, olha que profundo. E você vai ver que a gente precisa confiar em Deus. E qual é essa confiança? Quando se deitar, não terá medo. E o seu sono será tranquilo a noite inteira. Quanta gente aí é preocupada, ansiosa, não dorme, porque não se deleita no Senhor, não confia nele. E você vai observar, você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. Então você vai observar que o ímpio, ele é cheio de aflições, ele não consegue dormir, ele vive ansioso, mas aqueles que se deleitam no Senhor dormem a noite inteira tranquilo, tem paz. Né? Você vai ver que, como diz em Salmos, 1000 cairão à sua direita, 1000 à sua esquerda e nada acontecerá com você. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Provérbios 3, do 24 ao 26. Então isso é confiança em Deus. E você vai observar que também a confiança e o orgulho. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Se você se apoia na sua própria inteligência, você está sendo orgulhoso. Você não está esperando em Deus, e sim confiando nos seus próprios braços. E não é isso que diz aqui. Você tem que confiar em quem? Busque antes o Senhor. De todo o coração. E não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. Então, não fique cheio de si pensando que é a sua própria sabedoria e é a razão do seu sucesso, que é através de você. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Olha a chave aqui, gente. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Você vê que Jesus fala, fuja de Satanás, ou desvie-se do mal e Satanás fugirá de você. Então você observa que isso aqui está sendo falado também em Provérbios, ó, Provérbios 3, do 5 ao 7. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Isso aqui você também observa no Pai Nosso. O Pai Nosso é, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Olha que interessante. Isso você vai ver em Mateus 6,11. Eu estou colocando aqui, gente, tudo que eu estou falando é referência bíblica, porque tudo está ao teu alcance. Tem gente, tem países aí que não tem direito de ler a Bíblia, tem que ler escondido. China, Coreia do Norte. Isso aqui é o maior ouro precioso que temos, é a palavra de Deus. E você vai olhar que a força de Jesus em nós, Jesus nos deu autoridade. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Quem está falando isso aqui, gente, é Paulo. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação,
quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Paulo está falando aqui em Filipenses do 4, do 11 ao 13, ele está falando que a força que Jesus nos dá faz com que a gente supere qualquer desafio. E ele também nos dá autoridade para expulsar demônios, fazer milagres e maravilhas em seu nome. Essa autoridade você pode experimentar buscando ele. Se eu continuar aqui, você vai ver que a gente tem que esperar em Deus. Como? Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisa para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês podem cumpridar a sua vida, por mais que se preocupem com isso. Aqui está falando em Mateus do 6 ao 25, do 6, 25 ao 27, e continua. E por isso que vocês se preocupam com essas roupas. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Isso você vai observar em Mateus, do 6, do 28 ao 30. Gente, continua. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Olha, Deus já sabe de tudo que a gente precisa, gente. Ele está falando aqui o tempo todo para a gente não se preocupar com coisas. São só coisas. São só bens materiais. O meu celular passou 1 ano, ele já está obsoleto. Meu computador passou 1 ano, 2 anos, já está obsoleto. Essa terra, tudo que existe aqui está marcado para destruição. Então não tem que ficar me preocupando com locais, posições importantes, com carros de luxo, casas de luxo, porque isso aqui vai ser destruído. E vai vir uma nova terra e um novo céu, e a gente vai fazer morada em um local que tem muitas casas e espaços reservados que Jesus já foi e preparou para nós. Portanto, ponha em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. E aqui também é uma promessa. Se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, ter fé, confiar nele, se deleitar nele, esperar, confiar na soberania dele, ele vai te dar todas as coisas que você deseja. E ele também está prometendo isso aqui. E a palavra de Deus não volta atrás. Deus, tudo que ele promete, ele cumpre. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta suas próprias dificuldades. Ou seja, se preocupe apenas com o dia de hoje. Não fique pensando nem no passado, nem com o dia de amanhã, mas foque no hoje. Foque no presente, foque no agora. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui, ó, Mateus 6, do 31 ao 34. E aí você vai observar que Deus ele te dá uma paz que excede todo entendimento, que é o que Jesus promete. Eu vos dou a paz e não te dou a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Você observa que tem gente que tem todo tipo de riqueza à sua disposição, fama, status, poder, e mesmo assim se mata. E mesmo assim está depressivo, internado em hospital com casas de luxo.
Cadê aquele vazio que foi preenchido? Quem preenche esse vazio é Deus. É Jesus que preenche esse vazio. E você vai ver em Provérbios 17:1, é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Olha o que eu estou falando aqui para vocês. Isso comprova o que eu estou passando aqui. Que não adianta nada você ter luxo, ter fama, ter poder, ter carro, ter tudo o que você precisa se não tem Jesus no teu coração, não tem a paz que excede todo entendimento que só Jesus te dá. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não se chega o Pai, senão através do Filho. Então se arrependam de vossos pecados, para que venha o refrigério, para que venha a paz que excede todo entendimento sobre vocês. Se volte para Jesus enquanto a porta está aberta, porque quando a porta fechar, não terá mais saída. Vai chegar o tempo em que você não vai ouvir mais o evangelho ser pregado. Vai chegar o tempo em que não vai ter mais um evangelista para te direcionar, não vai ter como ler a Bíblia, porque vai ser proibido. E aí? Você está buscando a Deus? Você está buscando a soberania dele, colocando ele em primeiro lugar na sua vida para que ele acrescente todas as coisas e todos os desejos do seu coração? Pense sobre isso. A sua confiança está em Deus, em sua soberania? Ou está na sua própria força, nos seus braços? Ou você está confiando nos homens? Pense sobre isso no dia de hoje. Que a paz do nosso Senhor Jesus habite no seu coração, no seu lar. Espero que essa mensagem toque profundamente em você e receba Jesus, que ele entrará no seu coração, mudará a sua vida, te transformar numa nova criatura renascida em espírito e em verdade. E vai te direcionar na verdadeira vida, que é vida eterna com ele. Espero que tenha gostado desse vídeo. Compartilha, comente e eu te vejo no próximo episódio.